Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sempre uma constante em nossas vidas. Irmão, sempre é bom e como é tocante ouvir testemunhos de pessoas que foram transformadas, alcançadas pelo poder de Deus. Uma vez ao ouvir o testemunho desses rapazes, desses jovens que foram transformados pelo Espírito Santo do Senhor, a partir da ação dos batistas brasileiros, através da Junta de Missões Nacionais com o projeto Cristolândia, e ao ouvir o testemunho deles em dizer que a esperança está voltou às suas vidas, aos seus corações, ao ouvir a forma como Deus tem realizado a sua obra de forma tão maravilhosa no meio destes homens, no meio do teu povo aqui, neste lugar e em todos os lugares da terra, mas de forma especial na vida desses rapazes que estavam com suas vidas dilaceradas pelas drogas. E quando nós temos a convicção de que o nosso Senhor, Jesus Cristo, que é a única esperança, pode trazê-los de volta à vida, é isso que nos move, é isso que nos motiva, é isso que faz com que cada vez mais sonhemos com o agir de Deus na vida do seu povo. Jesus Cristo é a única esperança. Esse tema que tem sido revisitado na história dos batistas brasileiros, porque é o tema e é a mensagem que tem sido trazida desde os tempos do Antigo Testamento, até as passagens que nos lembram a ação de Deus através da vida de Jesus Cristo, sua obra, seu ministério, seu poder na vida dos apóstolos e na vida da igreja nos primeiros anos da sua existência. E é sobre essa esperança, mas a esperança de quem sonha, que nós queremos refletir com os irmãos nesta manhã. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, a acessar as suas Bíblias no texto do livro dos Salmos. No livro dos Salmos, no Salmo de número 126, texto conhecido dos irmãos, se nós leremos esse texto, Salmos do número 126, os 6 versículos desse texto. Salmos 126, versos de 1 ao 6, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Não sei se os irmãos irão projetar, porque eu estou na minha versão aqui. Ok, já está aí projetado na NVI. Salmo 126, verso de 1 ao 6, nos diz assim a palavra do nosso Deus. Quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto de Neguebe. Pois aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria, colherão. E aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Nosso amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque desde o início do universo, o Senhor tem sido a nossa única esperança. Assim como o Senhor trouxe a esperança aos povos cativos no passado, assim como o Senhor foi a esperança para o teu povo que estava cativo na Babilônia, assim como o Senhor foi a esperança para a tua igreja que foi perseguida de forma tão forte no primeiro século da igreja cristã, assim como o Senhor tem sido a nossa esperança, a esperança do teu povo durante toda a história, assim também o Senhor é a nossa única esperança em nossos dias. Ó Deus maravilhoso, que a tua palavra ela continue sempre falando aos nossos corações, ao coração da tua igreja, ao coração do teu povo. E é no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.
É interessante, meus amados irmãos, quando nós olhamos para o tema da esperança no texto bíblico. Como mencionei no início, a esperança ela está presente em toda a nossa história. Deus tem agido de tal forma na vida do teu povo, que nós temos a plena convicção de que muito mais do que cânticos, muito mais do que um tema de uma campanha, a esperança ela é uma realidade em nossas vidas. E ela é uma realidade nas nossas vidas porque inicialmente nós entendemos e aprendemos na palavra do Senhor de que Deus ele tem agido de forma maravilhosa na vida do teu povo. Quando olhamos para o contexto do salmista, e aqui é interessante percebermos que esse salmo, ele faz parte de um conjunto, de um grupo de salmos conhecidos como salmos de romagem, salmos de romaria, ou salmos dos degraus. E aí eram salmos que eram entoados pelo povo de Deus quando eles se dirigiam para Jerusalém para cultuar o Senhor. Vindo de todos os lugares, de todas as nações, o povo se dirigia a Jerusalém cantando, rendendo louvores ao Senhor. E esses salmos, esses hinos que eram entoados, ficaram assim conhecidos, cânticos de romagem. E neste salmo, especificamente, aqui o salmista ele traz a ideia e nos traz a lembrança de um momento muito significativo na história do povo de Deus. O período em que o povo estava saindo do cativeiro. O cativeiro babilônico, o cativeiro que trouxe tantas dores, sofrimentos para aquele povo. E nesse contexto, o que o povo mais precisava era de esperança. No momento em que o povo foi retirado daquilo que lhe era mais significativo, o povo foi arrancado literalmente da sua terra. E todos nós sabemos, irmãos, como a terra ela é importante para o povo judeu, desde sempre até os nossos dias. E todos nós também sabemos que o povo foi arrancado do lugar de maior referência para ele, que era Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar do templo, o lugar onde o povo ali rendia louvores ao Senhor, cultuava ao Senhor. Toda referência de culto estava relacionada ao templo e o povo foi arrancado também daquele lugar. E o povo foi levado como cativo, como escravo. E aquele povo precisava de esperança. O profeta Jeremias, que vivenciou o período anterior ao cativeiro e também os primeiros anos do cativeiro, nas suas lamentações, ele nos traz a lembrança, esse texto tão conhecido de Lamentações, capítulo 3, verso 21, que nos diz que quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O profeta Jeremias falando ao povo, dizendo, olha, não fiquemos com os nossos olhos fixos na dor e no sofrimento que o cativeiro está nos provocando, mas olhemos para o nosso Deus, olhemos para o agir do Senhor na nossa vida durante toda a história do povo. Porque o profeta Jeremias, ele tinha a convicção de que ali não era o fim da história do povo de Deus. O profeta Jeremias tinha a convicção, tanto é que ele registrou no seu livro, no capítulo 29, verso 11, que diz, pois eu bem sei que os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Porque a nossa vida, meus irmãos, ela não se resume nos momentos de perdas, nos momentos de dor, nos momentos de tribulação. Mas a nossa vida, ela aponta para a esperança. A nossa vida, a nossa experiência, ela aponta para a convicção de um Deus que é forte, de um Deus que age na vida de todos nós. E a semelhança do testemunho que ouvimos aqui nesta manhã, todos nós temos os nossos testemunhos de vida. Todos nós aqui poderíamos subir aqui, ou do lugar de cada um dos irmãos estão, testemunhar daquilo que Deus tem feito.
testemunhar do agir de Deus, e é esse agir que traz a esperança em nossos corações. Porque Jesus Cristo, Ele é a única esperança. A mesma esperança que levou os discípulos no caminho de Emaús, Lucas capítulo 24, verso 32, especificamente, naquele contexto ali em que os discípulos, o povo, estava meio que frustrado. Ora, Jesus era o Messias, o rei esperado, e agora ele havia sido morto. E os discípulos ainda não sabiam da realidade da ressurreição. E aqueles discípulos, quando perceberam ali que estavam caminhando com Jesus, o texto vai dizer que o coração dos discípulos ardia como fogo que queimava. A voz de Jesus, a presença de Jesus renovou a esperança na vida daqueles homens. É sobre essa esperança, irmãos, que nós queremos refletir nesta manhã, a esperança de quem sonha. A esperança de quem sonha, ela é marcada pela experiência com o Senhor. Versículo 1 do Salmo que lemos, nos diz: e quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Os irmãos já imaginaram qual era o sentimento que passava no coração daqueles homens e mulheres que estavam ali no cativeiro? Um povo que foi próspero, um povo que era imbatível, sobretudo nos dias do rei Davi, um povo que acumulou um poderio bélico, um poderio em termos de bens, de posses, de terra, nos dias de Salomão, e que agora o povo estava humilhado, escravizado, mas os dias de sofrimento estavam se encerrando, os dias de dor estavam chegando ao fim, e quanto mais aqueles dias se avizinhavam, o salmista nos diz que quando esses dias se avizinhavam, o povo estava como quem sonhasse. O povo estava como quem sonha, porque o sofrimento era muito grande, irmãos. A dor de perder pessoas queridas, e nós temos vivenciado essa experiência em nossos dias. A dor de quem tinha sido literalmente arrancado da sua terra, arrancado do seu lugar, e agora o povo estava voltando para a terra. O povo estava como quem sonha. Porque a história do povo de Deus, ela é marcada pelas experiências que o povo tem vivido a partir do agir do Senhor. Aqui, quando o salmista ele traz essa ideia de que o povo sonhava por novos dias, o povo sonhava ao poder visualizar mais uma vez o tempo em que estava na sua terra, em Jerusalém, cultuando ao Senhor no seu lugar. Porque o povo olhava para trás e percebia e lembrava de todos os momentos que Deus já havia restaurado a sua situação. Essa não foi a primeira vez. Os irmãos lembram, texto tão conhecido, quando o povo também estava em um outro cativeiro, agora no Egito, lá em Êxodo, os irmãos lembram da história conhecida. E ali quando o povo sai do Egito, que Deus levanta Moisés, e Moisés ali através do poder de Deus, coloca sobre a vida do povo egípcio as 10 pragas, e quando o povo está no caminho de saída, no caminho de fuga, e chega diante do mar, e que experiência maravilhosa, para onde o povo iria? Somente Deus poderia restaurar a esperança do seu povo. E a realidade do mar se abrindo só aconteceria em um sonho, porque na realidade só um milagre de Deus. E Deus ali, já inicialmente naquele momento da história do povo, fazia o povo sonhar por dias melhores. E Deus continua, meus amados irmãos e irmãs, fazendo com que tenhamos a capacidade de sonhar por dias melhores.
Sonhar por dias em que não mais teremos que prantear a perda dos nossos entes queridos por uma pandemia, por uma doença. Dias em que não mais teremos que sofrer pela escassez de recursos causados por um desemprego. Logicamente que todas essas situações, elas são inerentes à nossa experiência humana. Todos nós estamos fadados, porque isso faz parte da nossa realidade humana, das nossas limitações. Mas um dia o Senhor nos levará a uma condição de plenitude, quando estivermos eternamente com Ele nos céus. E Ele renova a nossa esperança. Os apóstolos, nos dias de Jesus e logo após a sua morte e ascensão aos céus, ressurreição e ascensão aos céus, os apóstolos começaram a vivenciar uma grande perseguição. E os irmãos conhecem a história dos apóstolos. Todos eles foram mortos, perseguidos e mortos. O apóstolo João foi exilado. Por conta do amor que eles tinham à mensagem do Evangelho, e por quantas vezes aquele povo sofreu, e por quantas vezes os apóstolos e a igreja sofreram pela perseguição. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que considera que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. A esperança de quem sonha é marcada pela experiência com o Senhor. A experiência que todos nós aqui temos, irmãos. Cada um de nós aqui temos uma experiência pessoal com o Senhor. Cada um de nós aqui temos experiências com Deus que faz com que tenhamos a nossa esperança renovada, que faz com que não olhemos apenas para as nossas dificuldades, as nossas aflições, as nossas lutas, mas que nós confiemos no Senhor. Assim como fez com o seu povo no passado. Mas a esperança de quem sonha, ela tem como característica a alegria no Senhor. Versos 2 e 3, o texto tão conhecido nosso, nos diz, versos 2 e 3, então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E essa alegria, ela é fruto do agir de Deus, porque grandes coisas fez o Senhor por eles, as outras nações testemunhando. E o verso 3 diz, porque sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A esperança produz alegria. O desesperançado geralmente é triste, cabisbaixo, porque não vê horizontes. Tem o seu olhar apenas fixo nos problemas, nas dificuldades. Os filhos de Deus não. Os filhos de Deus, eles estão conscientes das dificuldades, eles não ignoram a realidade difícil que está à sua frente, o que está vivenciando, mas a presença de Jesus na sua vida garante com que ele viva em alegria. Que ele viva com alegria, porque ele sabe que a sua vida não está resumida, limitada e não é finita naquele propósito, daquele problema, daquela tribulação, mas a sua vida supera todas as coisas, porque a nossa vida reflete a glória de Deus, que é revelada em nós através do Senhor Jesus Cristo. É por essa razão, meus amados irmãos e irmãs, que nós não devemos, ou nós não, inicialmente, precisamos viver de forma tristes por conta das dificuldades e dos problemas, mas nós temos a convicção e a possibilidade de olhar para Jesus, de olhar para o agir de Deus e de vivermos alegres, mesmo em meio às dificuldades. Como o próprio apóstolo Paulo bem nos disse, porque sei viver contente em toda e qualquer situação, sei viver feliz na fartura, na dificuldade, na doença,
ou na saúde, na perseguição. E é dessa forma que o povo de Deus, ao vivenciar aquela experiência de retorno do exílio, indo para Jerusalém, o povo ali pôde cantar, o povo ali pôde jubilar-se na presença do Senhor. E essa alegria, ela era tamanha, que as outras nações puderam perceber. Não foi apenas o povo que estava alegre, não apenas eles testemunharam de si mesmo, dizendo estamos alegres. Não, as outras nações, nos diz o versículo 2, que as nações diziam grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Porque o agir de Deus na nossa vida, ele é percebido pelas pessoas. As pessoas que estão ao nosso redor percebem da misericórdia de Deus. E esse agir do Senhor, assim como foi nos dias do seu povo, ao sair do cativeiro e retornar para Jerusalém, é também em nossos dias. Como é que você tem vivido, meu irmão, minha irmã? Alegre pelo agir de Deus? Ou tem apenas fixado o seu olhar para as tribulações e tem andado cabisbaixo? A palavra do Senhor, ela nos lembra que nós vivemos em alegria, porque onde está o Espírito do Senhor, aí há alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, nos diz a palavra de Deus. E essa é a característica de quem tem a esperança, mas não a simples esperança, mas a esperança de quem sonha. Porque quem sonha, meus irmãos, não se limita à realidade. Quem sonha projeta um futuro, projeta algo que pode acontecer, que mesmo que não esteja ao nosso alcance do ponto de vista humano, físico, material, mas estar ao alcance de Deus, porque tudo é possível àquele que crê. A esperança de quem sonha, em terceiro lugar, está alicerçada na fé. Versículos 5 e 6 nos diz assim, iniciando no verso 4, restaura o Senhor a nossa sorte, como as correntes no Neguebe, ou aos lados do ribeiro do deserto, e aqui esse deserto era o deserto de Neguebe. E na continuidade nos diz, e aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. E no verso 6, é aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cântico de alegrias, trazendo os seus feixes. Interessante, irmãos, perceber a relação do retorno do povo de Israel, aqui, do registro do salmista, com o sentimento de alegria que eles estavam experimentando e com a realidade que o povo iria encontrar. Irmãos, Jerusalém estava destruída. Jerusalém estava em ruínas. E o povo estava alegre porque estava retornando para a sua terra, retornando para a sua casa, retornando para a presença de Deus, Jerusalém e o templo. E nesse contexto, o povo ao retornar, eles iriam encontrar ruínas, eles iriam encontrar deserto, eles iriam encontrar desolação. Apenas a fé poderia produzir alegria no coração daqueles homens e daquelas mulheres. Apenas a fé, porque eles não estavam indo para um lugar organizado, para um lugar fértil, para um lugar em que eles iriam encontrar descanso. Não, eles estavam indo para um lugar de desolação que estava destruído há 70 anos. Mas eles estavam alegres porque a vida e a expectativa deles estavam alicerçadas na fé. No período de seca, e os irmãos sabem, conhecem bem que aquela região ali do Oriente Próximo, é uma região muito seca. Quem já foi, teve a oportunidade de conhecer, e mesmo quem não teve a oportunidade de conhecer, mas pelos relatos, registros, sabem bem da realidade daquela região, uma região seca. E quando o povo estava retornando, ainda sem muita estrutura,
era um recomeço de vida, literalmente. E o povo, por vocação, estava sempre envolvido com a questão da agricultura, do cultivo da terra. E para aquele recomeço, eles levaram algumas poucas sementes que conseguiram trazer consigo da Babilônia, da região da Caldeia, onde eles estavam cativos. Mas eles tinham poucas sementes. Não tinham estrutura de irrigação, apesar de que desde aqueles dias o povo de Israel sempre teve uma prática do processo de plantio avançado. Então, historicamente, há esse conhecimento, esse registro do fato de que eles sempre desenvolveram técnicas avançadas de irrigação, mas o povo estava voltando num contexto de destruição. E o povo tinha poucas sementes e precisavam produzir para colher e depois comer. Mas como eu vou desperdiçar as minhas poucas sementes num lugar que é deserto, num lugar que não está irrigado? A possibilidade de eu perder o pouco que eu tinha era grande. O povo levou pouquíssimas sementes para plantar. E o povo estava plantando num deserto, o deserto de Neguebe. A possibilidade deles perderem até o pouco que eles tinham era alta. Mas pela fé, eles literalmente plantaram a semente na terra para que Deus pudesse fazer prosperar, mesmo em meio ao deserto. Essa é a esperança de quem sonha, irmãos. A esperança de quem sonha, ela está alicerçada na fé. Muitas vezes, na nossa experiência de vida, nós também temos poucas sementes e precisamos depositá-las, muitas vezes no deserto, na convicção, na esperança de que Deus fará prosperar. Não importa a quantidade de sementes, de recursos que você tenha. Deus não está preocupado com isso. Mas deposite com fé, porque Ele fará prosperar. Invista no trabalho de missões com fé, porque Ele fará prosperar. Não importa se a sua oferta ela tem muitos dígitos, ou se a sua oferta ela é mínima. Para Deus, o número de dígitos é irrelevante. Para o trabalho do Senhor, sim, tem sua importância. Mas Deus conhece o nosso coração, de quando nós colocamos tudo aquilo que nós temos, mesmo as pouquíssimas sementes que nós temos, quando nós depositamos, plantamos com fé, Ele fará prosperar. A esperança de quem sonha está alicerçada na fé. Aquele povo depositou tudo aquilo que eles tinham no momento de recomeço de suas vidas, para que Deus pudesse ali fazer prosperar. Mas essa fé, que é fruto da esperança de quem sonha, ela também faz com que nós não olhemos de forma tristes para o passado, por conta das experiências de dor e de sofrimento que vivemos, mas que olhemos para o futuro. No versículo 5 em diante, os irmãos veem que há uma referência a lágrimas. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Essas lágrimas, elas foram fruto inicialmente das lembranças do povo do passado, o povo que estava preso e que agora saíram. Eles estavam ali no processo de recomeço, de plantio. E muitas vezes as lembranças do sofrimento que vinham à sua mente fizeram com que ele chorasse. E essa muitas vezes é uma realidade da nossa vida, na experiência de cada um de nós. As experiências ruins do passado muitas vezes nos arrancam as lágrimas. Mais uma vez, da perda de uma pessoa querida, do sofrimento, da dor. Mas o que a palavra de Deus ela nos lembra e o que ela nos desafia
é que por mais que vivenciemos situações difíceis, situações de dor, situações que nos levaram às lágrimas, nós podemos olhar para o Senhor e voltar com júbilo, como nos diz a palavra do Senhor. Nós podemos voltar os nossos olhos para o Senhor e entender que Ele está no controle de todas as coisas da nossa vida. E por mais que plantemos com lágrimas, nós colheremos com júbilo. O que o irmão tem plantado na sua vida? Talvez tenha sido regado a muitas lágrimas. Mas saibam, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que mesmo que o seu plantio tenha sido regado às suas lágrimas, através da nossa fé, nós colheremos com alegria. A esperança de quem sonha é a esperança de quem nos faz ver para além do nosso horizonte. O meu horizonte, irmão, só consegue me levar até o limite do meu olhar. Mas os projetos de Deus para a minha vida e para a vida dos irmãos está muito além do meu e do seu horizonte. Pois os projetos do Senhor, eles são eternos nas nossas vidas. O povo de Deus viveu essa experiência que foi marcante, mas essa experiência não os impediu deles poderem sonhar mais uma vez. E eu quero aqui já, caminhando para o fim dessa reflexão, quero lhe fazer uma última pergunta. Com o que você tem sonhado? Quais são os seus sonhos diante do Senhor? Coloque-os na presença de Deus e creia de que Ele fará muito mais e melhor do que cada um de nós aqui sonhamos. Porque Ele sempre tem o melhor para o seu povo. Que a esperança de quem sonha, que está alicerçada na fé, que é caracterizada pela alegria no Senhor e que é marcada pela experiência vivida na presença de Deus, seja essa esperança que marque a nossa vida, porque essa esperança é Jesus Cristo, que é a única esperança. Que Deus nos abençoe e que Ele continue a falar aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus e eterno Pai, a Tua palavra, ela é viva e eficaz e continua falando sempre aos nossos corações. Ó Deus, a Tua palavra, ela nos ensina que Jesus Cristo é a única esperança e de que essa esperança, ela pode produzir sim alegria, pois ela está alicerçada na fé e ela tem como referência as nossas experiências que vivemos contigo, Senhor. Por isso que neste momento eu coloco diante de Ti cada um dos Teus filhos e filhas que estão neste lugar. Assim também todos aqueles que estão nos acompanhando através da internet. Assim também, ó Deus, a todos aqueles que nesse momento estão desesperançados, mas que o Senhor possa renovar a esperança dos Teus filhos, para que eles possam continuar com a convicção de que o Teu povo teve no passado, que mesmo passando por situações tão difíceis, mas pôde enxergar um horizonte e um futuro melhor. E esse horizonte está nas Tuas mãos. Muito obrigado, meu Deus, por cada um dos hinos, cânticos, louvores e pela Tua palavra que nesta manhã foi ministrada. Ó Pai, que aqueles que têm levado o Teu Evangelho, aqueles que têm depositado suas vidas, aqueles que têm orado, aqueles que têm ofertado pelo trabalho missionário aqui no Brasil e em todas as partes do mundo, mas de forma específica através da Junta de Missões Nacionais,
que cada um desses continue a sonhar, assim como o Senhor tem realizado sonhos, assim como o Senhor recentemente realizou um grande sonho dos batistas brasileiros, que é a Carreta do Sertão, que levará atendimento odontológico, médico, mas acima de tudo levará esperança aos sertanejos. Que o Senhor continue abençoando, ó Pai, que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo as mãos de todos aqueles que estão à frente das cristolândias no Brasil, que tem levado esperança a tantos jovens, homens e mulheres, que outrora estavam entregues às drogas, mas que agora, a partir da esperança que é Jesus, conseguem voltar a sonhar. Ó Deus maravilhoso, continua a realizar a Tua grande obra em nossas vidas e através de nós. E é no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Deus os abençoe.